Olá, seja bem-vindo a mais um Olá, seja Conexão bem-vindo a Legislativa. mais No um Conexão Conexão. Legislativa de hoje, a gente fala com o deputado Coronel Nishikawa, do PSL. Vamos fazer um balanço aí do que ele tem feito no seu mandato aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Deputado, seja muito bem-vindo a este Conexão Seja Legislativa. muito bem-vindo a esta Conexão Legislativa. Muito obrigado pela oportunidade, Guga. Uma boa tarde a todos. Nós estamos aí para poder esclarecer algumas coisas, ou o que nós fizemos até agora, né? Praticamente 2 anos de mandato. Primeiro mandato sofrido, mas estamos aprendendo ainda. Agora, deputado, o senhor tem bastante ações aí protegendo, né, e cuidando dos profissionais da segurança pública. E o senhor é o único deputado oriundo do Corpo de Bombeiros, né? O que o senhor tem feito aí de projetos, de encaminhamentos aí para a corporação? Bom, o último projeto que nós apresentamos, que diz diversas sobre polícia militar e agentes de segurança pública, é sobre a utilização dos que estão atados e aqueles que têm mobilidade reduzida. Muita gente tem entendido que seria obrigatório. Ora, se está aposentado, tem já uma certa idade, não há obrigação nenhuma. O serviço, se for prestado por esses profissionais, serão prestados na área administrativa. Nunca serão utilizados a rua em serviços operacionais. Então, as pessoas têm que entender que nós estamos fazendo isso para que as pessoas não precisem fazer bicos fora, né? Eles estarão trabalhando dados em serviço administrativo, como comunicação, como escrituração, e que não vai afetar a vida dele operacional, ou seja, vai retirar pessoas que têm condições de ir para a rua e eles vão substituir esses profissionais porque eles têm a expertise, eles têm a experiência para substituir pessoas que poderiam estar na rua prestando serviço. Deputado Coronel Nishikawa, o senhor apresentou no ano de 2009 um projeto aí que previa, né, botão de pânico nas escolas públicas e privadas. Qual que é o intuito? É proteger o professor? O que o senhor propôs nesse projeto? Bom, na verdade, houve uma ocorrência de repercussão no nosso estado, em que houve uma invasão de escolas, né? E houve também mortes em decorrência dessa invasão. O botão de pânico, na verdade, nós pensamos que quando alguém estranho adentra ao interior de uma escola, pode ser particular, pode ser estadual ou pública, como nós chamamos, poder alertar quem estiver na rua andando. Por sorte, naquele dia de Ferraz, tinha um policial próximo do local e que minimizou o impacto que aqueles meliantes causariam na escola. Eu acho que até por isso, por esse motivo, é uma forma de se precaver esse tipo de invasão que é muito nefasto à vida escolar de quem frequenta essa escola. Hoje, diferentemente do nosso tempo, a criançada não usa mais uniforme daquelas bem caracterizadas que deixaria um pouquinho melhor identificados o aluno. Entra pessoas desconhecidas nas escolas e ninguém toma conhecimento. Isso é que tem que acabar na verdade. Porém, o botão de pânico é um paliativo, eu diria, para poder cobrir essa falha que existe nas entradas das escolas. Minha opinião, é por isso que nós apresentamos o projeto de lei. Agora, deputado, é muito interessante, o senhor tem alguns projetos aí na área de segurança pública. Eu vejo outro, né, que é a questão aí da vedação da instalação de tomadas elétricas nos presídios do estado de São Paulo. Qual que foi o intuito e explica a importância de um projeto como esse? Bom, de certa forma, eu sei que é bem polêmico, né?
porque o que existe de celulares, aparelhos eletrônicos, elétricos que entram no interior dos estabelecimentos é uma coisa assim espantosa. É só para quem vive o dia a dia uma casa de detenção, uma prisão, ver como entram objetos que não deveriam estar adentrando ao recinto desses locais. Então, o sentido é proibir para que possa minimizar, mitigar esses aparelhos serem carregados, esses aparelhos serem utilizados por detentos. Muitos sabem que muitas ordens que são expedidas por facções criminosas partem dos presídios. Muita gente sabe disso, e isso nós não vemos a coibição desse tipo de atitude. O que poderia fazer era bloquear sinal de celulares. Entretanto, a população em torno também é prejudicada. A solução seria construir presídios longe dos centros urbanos para poder tomar esse tipo de precaução. Interessante, deputado. Agora, o senhor, como eu falei no começo do programa, é um dos únicos e é o representante do Corpo de Bombeiros aqui na Assembleia Legislativa. O senhor tinha previsto para esse ano, que eu sei, conversando com o senhor, uma semana do Corpo de Bombeiros e tudo mais. Com a pandemia, ficou prejudicado isso. O senhor já pensa em alguma coisa para o ano de 2021? Como é que estão os projetos em relação ao Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo? Bom, ainda nós continuamos com essa ideia, né, de tentar realizar uma semana do Corpo de Bombeiros. Espero que a pandemia tenha esteja na China de volta, né, porque é uma coisa que foi preocupante, é preocupante. O que nós queríamos é homenagear o pessoal do Corpo de Bombeiros, né, sabidamente é a corporação que mais tem aprovação da população, para poder homenagear uma justa causa. Uma justa causa não é porque eu fui do Corpo de Bombeiros, mas sim porque se eu fosse cidadão comum, eu admiraria o trabalho dos bombeiros da mesma forma. É uma forma de homenagear os profissionais que se dedicam. Eu sempre digo o seguinte: quando nós entrávamos em ocorrência, a gente esquecia da família, a gente pensava na vítima que estava lá presa em ferragem, estava dentro de um estabelecimento em incêndio. A gente acaba esquecendo familiares, né? A gente pensa naquela vítima no momento. E, inclusive, eu estava querendo trazer o pessoal que participou, alguns integrantes que participaram daquela catástrofe de Brumadinho. Interessante, deputado. Agora, outro projeto de lei que se apresentou aqui na casa, e acho que o senhor tem uma experiência importante para contar, que é a questão aí dos bombeiros com DPOC, né? Porque eles inalam, né, muitos resíduos, né, durante os incêndios, e o senhor passou por um problema, né, pessoal em relação a isso. O que pode ser feito em relação a isso para toda a classe dos bombeiros? Bom, o que nós pensamos? Eu tenho fibrose pulmonar. Na época que nós estávamos trabalhando em serviços operacionais, adquiri fibrose com inalação de produtos químicos, não é fibrose com virose, né? Graças a Deus. Então, tem uma perda aí razoável não, muito pequena do meu pulmão, da capacidade pulmonar. Isso, vamos dizer, os exames constantes que nós estávamos apresentando, ou nós apresentamos, para que os profissionais de incêndio e de salvamento sejam submetidos, quando eles voltam da ocorrência, uma higienização correta das roupas ou dos protetores individuais, para que numa próxima ocorrência ele possa estar com o equipamento dele descontaminado. É de suma importância esse procedimento, porque hoje, se é feito, é por iniciativa de cada um. Não existe um padrão para poder colocar todos os bombeiros, quando volta de uma ocorrência, essa, vamos assim,
saneamento do equipamento que ele utilizou no incêndio ou no salvamento. Esse é o objetivo principal. E, evidentemente, que o Estado deverá investir verbas, inclusive com exames médicos anuais. Interessante, deputado. Agora, outra coisa interessante na área do Corpo de Bombeiros, né, é a inclusão de profissionais portadores de deficiência de volta ao serviço. Você apresentou um projeto desses, né, deputado? Então, esse é englobado pelo projeto 413, projeto de lei 413, está englobado também nesse projeto de lei. Fariam partes pessoas com deficiência, com certa deficiência, né? E também o aposentado. Os profissionais que podem estar prestando serviço na rua iriam ser deslocados novamente para atendimento em viaturas. Aqueles que têm mobilidade reduzida ou aposentado pode trabalhar, por exemplo, dentro na comunicação, ou seja, fazendo transmissão de ocorrência, fazendo anotação de ocorrência, é o que ele conhece. Então, esse era o objetivo principal. Tirar profissionais habilitados e com condições físicas para trabalhar na rua. O Estado, por sua vez, estaria ganhando tempo, porque para formar um profissional desse, você demora 1 ano, enquanto que se você utilizar esses profissionais já com mobilidade reduzida ou também aposentados, você, além de economizar uma quantia substancial, você não vai ter problema de incorporação, você não vai ter um monte de problema que gera com aqueles que são contratados definitivamente. Esse também é o objetivo principal para que possam ser aproveitados profissionais. Aliás, nos outros estados, o Rio de Janeiro, por exemplo, já faz isso, né? As Forças Armadas já fazem isso. Eu acho que não é uma cópia, eu nem pensei que existia isso. Depois que nós começamos a aprofundar no assunto, nós vimos que o pessoal aproveita os profissionais já aposentados. Agora, deputado, interessante, eu sei que uma das suas lutas aí é pela emancipação do Corpo de Bombeiros. Isso ainda é um projeto que está longe para o profissional do Corpo de Bombeiros? Como você vê essa situação? Eu sei que o senhor, desde que assumiu o mandato, o senhor discute, vê as possibilidades. Como o senhor vê essa situação? Bom, eu vejo da seguinte forma. Eu já falei várias vezes também, né? Eu trabalhei tanto no policiamento, eu comandei batalhão, assim como comandei subgrupamento de bombeiro. Então, como experiência própria, participando de ocorrências, não existe semelhança alguma entre operações policiais, operações de bombeiro. Essa é a principal motivação de querer uma emancipação. Por que isso? A possibilidade do bombeiro assim alavancar em termos técnicos é muito grande. E também tem um outro fator de economia para o Estado. Eu fiz 4 anos de academia, cursei 4 anos de academia de polícia militar. Eu tive que fazer 1 ano de curso de bombeiros para poder, é como se fosse uma pós-graduação, para poder ser oficial do Corpo de Bombeiros. Então, são 5 anos. 1 ano que é gasto para que você prepare o profissional de bombeiro. Se eu saio da academia já com o curso de bombeiros, esse 1 ano será absorvido pelos 4 que eu estou dizendo que eu cursei. Ou seja, não seria necessário investir mais 1 ano no profissional. A do sargento é a mesma coisa e assim por diante. A economia que o Estado iria ter seria muito grande se fosse emancipado o Corpo de Bombeiros. Nós temos profissionais, por exemplo, um cabo da Polícia Militar faz um concurso para sargento, quando ele volta, ele não consegue voltar para o Corpo de Bombeiros. Se ele voltar, ele tem que fazer mais 6 meses de curso para estar habilitado
para trabalhar no Corpo de Bombeiros. Então, esse gasto seria, assim, assimilado pela emancipação, porque seria um curso só, não teria que fazer 2 cursos para preparar o profissional do Corpo de Bombeiros. Interessante, deputado. Eu me lembro, né, por incrível que pareça, a última entrevista feita no estúdio da Rede Aleste foi exatamente com o senhor, a minha, né? E a gente conversava, antes da pandemia, a gente conversava sobre a necessidade do Corpo de Bombeiros de adquirir novos equipamentos. Você falava que era uma conversa, uma cobrança diária ao governo do estado, né? E como andou isso durante a pandemia? Porque eu tenho certeza, né, que os holofotes eles se voltaram para questões aí de necessidades, né, mais urgentes. Como está a situação dos equipamentos do Corpo de Bombeiros? Lembrando que naquela época daquela entrevista a gente saía de uma tragédia no Guarujá, né, onde um profissional do Corpo de Bombeiros veio a falecer, e a gente falava exatamente, agora a gente chega de novo nessa fase de chuvas, né? E tragédias podem acontecer, tanto através de desabamentos, deslizamentos de terra, alagamentos, e o Corpo de Bombeiros ele é sempre essencial nesse momento, né, deputado? Sim, o que nós fizemos durante esse período, nós conversamos intensamente com o nosso comandante do Corpo de Bombeiros, ver as necessidades, estão aguardando a compra de viaturas para serem utilizados vamos dizer, operacionais, não são veículos administrativos, estão aguardando, se não me engano, a compra de 2.000 carros, se não me engano, para utilização em pequenos, assim, pequenas ocorrências, ou ainda onde o oficial que está de serviço no dia correria para as ocorrências. Então, nós estamos acompanhando para e passo as necessidades do Corpo de Bombeiros. Nós conseguimos liberar uma verba razoável para compra de equipamento e investimento até em instalações. Isso, evidentemente, que de uma certa forma facilita. Lembrando ainda que no projeto de lei 529, o Estado estava retirando para o Fundo do Tesouro do Estado 3 fundos. O FEPOM, né, que é um fundo especial da Polícia Militar, o FESI, que é um fundo utilizado para manutenção, prevenção, combate a incêndio do Corpo de Bombeiros, e a outra da Caixa Beneficente. Até as pessoas me questionam por que eu votei no 529. Eu queria que esses fundos fossem salvos, como foram, né? De qualquer forma, nós conseguimos reter esse dinheiro na corporação, na Polícia Militar. Então, essas atitudes fazem com que nós estejamos sempre voltados ao lado institucional. Este foi mais um Conexão Legislativa. Eu conversei e falei do mandato do deputado Coronel Nishikawa, do PSL. Você pode ver este e outros programas em nosso canal no YouTube. Acesse lá, Rede Alesp. Até um próximo encontro. Tchau!